Os jogos eletrônicos fizeram tanto sucesso que não estão apenas ligados à TV. Hoje eles estão disponíveis em várias plataformas, como celulares e tablets. E as crianças, cada vez mais cedo, aprendem a usar esses games. Muitos pais e professores às vezes reclamam do tempo que as crianças dedicam a esses jogos. Mas você sabia que os games têm potencial educativo? É sobre isso que vamos falar nesta edição do Ciência no Semiárido. Confira! Hoje nós vamos falar sobre educação infantil e infâncias, que tem a ver com o nosso núcleo, que é o Núcleo de Estudos sobre Infâncias e Educação Infantil, o NUP. E particularmente nós vamos estar conversando sobre a questão da ludicidade. Nós estamos atualmente com 3 projetos de pesquisa, alguns em fase de finalização, um outro que a gente está iniciando agora. Então, o primeiro projeto, esse que a gente está finalizando, é um projeto que investiga a relação das crianças com o game, né? Como é que as crianças elas têm se apropriado do game, do videogame, o que é que elas têm aprendido, se elas aprendem, como é que os adultos percebem essa relação delas com as crianças, das crianças com o game. Tá? O segundo projeto é um projeto que esse projeto está começando agora, é voltado para a questão da ludicidade, mas no contexto escolar, ou seja, nos interessa saber como é que as escolas elas têm representado a ludicidade e como é que elas têm colocado isso em prática, ou seja, o que as escolas pensam como lúdico é aquilo que as crianças esperam como ludicidade. E o terceiro projeto que também está iniciando agora, esse aí retorna para a questão do game, mas agora interessado no desenvolvimento do game. Então, o que a gente quer saber é o seguinte, criando uma situação de oficinas de game, ou seja, ensinando as crianças e adolescentes a desenvolverem games com propostas educativas, por exemplo, um jogo de matemática. À medida em que essa criança ou esse adolescente se envolve no desenvolvimento do game, que aborda a questão da matemática, ele passa a ter um melhor desempenho na escola, um melhor desempenho na matemática. Então, esse projeto visa fazer esse tipo de investigação. A gente já partiu disso, que os jogos eles têm um potencial para ser aproveitados de forma positiva. E a gente focou na estratégia de aprendizagem que as crianças criam pela atividade, pela ação de jogar o jogo. E interagir e interessar por esse mundo. Bom, eu atuo como pesquisador, né? E auxilio o professor Marcelo na pesquisa e também junto aos outros pesquisadores para a gente entender qual é o impacto do game, o impacto que o game causa na vida dos seus jogadores. Nós temos alguns encontros com os entrevistados, né? E nós conseguimos assim esses dados para estar utilizando na pesquisa. Nós trabalhamos com metodologias mais participativas. A gente, por exemplo, saindo um pouco daquele cenário tradicional da pesquisa, do laboratório. Então, quando a gente trabalha a questão da interação das crianças com o game, a gente trabalha nos contextos naturais das crianças, onde as crianças elas se reúnem naturalmente para jogar, ou seja, nas casas delas, né? Nos espaços comuns a elas. Então, nós vamos até a esses contextos naturais das crianças, interagimos naturalmente com ela, jogamos com ela, conversamos com ela, né? Uma outra possibilidade de metodologia que diz respeito à criação de oficinas, né? A gente chama isso de pesquisação, quer dizer, a pesquisa ela se dá à medida em que a gente propõe uma intervenção. A gente percebeu que desenvolvimento de conhecimentos conceituais e factuais, por exemplo, tem um jogo chamado Monster High que tem personagens históricos e da literatura. Por exemplo, a Cleópatra, ela vira Cleo de Nile.
Tem a Filha do Frankenstein, que é um clássico, né, da literatura, que aí traz um pouco da história dele também. A gente conseguiu compreender melhor o universo dessas crianças na sua relação com os games. E a gente tem observado que essas crianças aprendem muito mais do que a gente imagina. Os resultados foram que os games, eles atuam de uma forma positiva, segundo os entrevistados. Os games atuam de uma forma positiva e que não vêm trazer tantos malefícios para eles. Também eles atuam como um apoio, né, na vida escolar desses participantes, e que eles possam até, em alguns casos, eles não estudam para as provas só por ter jogado algum tipo de jogo, seja na língua inglesa ou um jogo de história. Isso também é algo muito benéfico da pesquisa. Do desenvolvimento, além do cognitivo, o desenvolvimento motor, que o Vallon, um teórico importante da psicologia e do desenvolvimento, ele fala que nesse período de 8 anos, 7, 6 de idade, até os 10, é a fase que a questão da afetiva, da inteligência e do movimento é muito desenvolvida. Então, com os jogos e os outros recursos, por exemplo, os vídeos, os livros e, por exemplo, os vídeos do YouTube, enfim, são vários meios de multimídia onde a cultura desses jogos está presente. Então, as crianças se interagem não só com os jogos, mas com todas essas plataformas diferentes. E conseguem desenvolver essa questão do movimento fino e também da questão da atenção, da percepção, da memória. Possivelmente muito mais uma relação de preconceito por parte dos adultos, da família e da escola. Não que algumas coisas que são veiculadas a respeito de alguns problemas provocados nessa relação com o game não seja verdade. Existem, mas talvez exista muito mais uma carga de preconceito, né? E que as crianças, elas, e no que diz respeito à escola, elas estão, ao nosso entendimento, que elas estão muito mais à frente. Então elas conseguem, na relação com o game, estabelecer estratégias de aprendizagem, interações, e que a escola não conseguiu ainda se apropriar positivamente disso, do que as crianças já estão desenvolvendo. No programa de hoje, você viu que os jogos podem ajudar no processo de aprendizagem das crianças e no desenvolvimento delas. Mas é sempre importante lembrar que o uso desses games deve ser moderado pelos pais. O Ciência no Semiárido de hoje fica por aqui. Até a próxima edição!